Oi, meu nome é Gabriela Scusiato e eu tô aqui porque eu quero compartilhar contigo algumas das minhas ideias sobre mindset e mudança de comportamento. E ontem eu tava conversando com uma amiga minha e ela me disse uma coisa que me fez refletir bastante de como o que é óbvio e natural pra mim hoje não era um tempo atrás e que me fazia sofrer um monte. Eu tava conversando com ela e eu perguntei pra ela, e aí, como é que tu tá? E ela falou às 7h30 da manhã que ela já tava estressada e com raiva e que o dia dela ia ser uma merda. E naquele momento eu parei e eu pensei, ela tá decidindo que o dia dela vai ser uma merda. E como é que tu acha que foi o dia dela? Obviamente foi uma merda. Isso que me fez pensar, me inspirou pra fazer esse vídeo, porque ela não só abriu mão de ter um dia bom, apesar do que tinha acontecido, mas como ela estava escolhendo ter um dia ruim porque certas coisas aconteceram naquele dia. E como eu falei, o que pra mim hoje é natural, é meio óbvio, assim, nossa, ela tá escolhendo isso, por muito tempo não foi e me deixou muito mal por bastante tempo. Eu deixava o que acontecia nos meus dias ditar como eu me sentia e como o meu dia, minha semana, o meu mês ia ser, ou seria, né? Então, dessa forma, eu tava deixando que os acontecimentos me influenciassem ou influenciassem a forma como eu sentia. Eu tava abrindo mão de ser o protagonista da minha vida e que os dias seriam como eu decidisse que eles iam ser. E mais do que isso, era muito mais fácil ficar no papel de vítima do que me dar conta que eu tinha a autonomia de mudar o que eu quisesse e principalmente mudar a forma como os acontecimentos me atingiam e como eu me sentia em relação a tudo que acontecia. Então é óbvio que quando alguma coisa acontece, alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, é óbvio que a gente sente raiva, indignação, a gente fica frustrado. E isso não tem como evitar, sabe? Não tem como a gente não sentir essas emoções, porque é do ser humano. Mas o que a gente muitas vezes não se dá conta é que o poder de continuar sentindo aquilo tá nas nossas mãos. A gente escolhe por quanto tempo a gente vai continuar com raiva, indignado, triste. E ao invés de agir de forma para mudar isso, a gente decide, como a minha amiga fez, que às 7h30 da manhã o nosso dia já tá perdido. Mesmo que a gente tenha o dia inteiro pela frente para mudar aquilo. E não precisaria do dia inteiro para mudar aquilo. Se ela decidisse naquele instante, 7h31, de que o dia dela não ia ser uma merda, que o dia dela ia ser um dia bom, apesar de tudo que aconteceu, pronto. O dia dela já não seria um dia ruim, mas porque ela tomou como se fosse as rédeas do dia dela na mão e falou, não, esse dia vai ser bom, apesar do que aconteceu. Óbvio que não muda o fato do que aconteceu, mas o olhar que ela vê aquilo, a perspectiva que ela dá para aqueles acontecimentos, muda sim o resultado final. E algumas semanas atrás eu tive uma decepção com uma pessoa que eu gosto bastante e no momento que aconteceu eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, eu fiquei com raiva. Eu pensava comigo, como é que fulana pôde fazer tal coisa, como é que ela teve coragem, enfim. E eu tava me sentindo muito triste, assim, chateada mesmo, sabe? Mas o que me deixou mais feliz depois, quando eu olho, né? Quando eu olho e vejo a situação como um todo, assim, alguns minutos, acho que foi uns 10 minutos depois, eu me dei conta que eu tava com raiva, que eu disse, não, olha, eu tô com raiva de tal pessoa. E naquele momento eu me dei conta, assim, eu posso continuar sentindo raiva por essa pessoa, mas, o que ela fez não vai mudar. Não vai mudar o fato de ela ter feito o que ela fez, de ter me deixado triste, de eu ficar com raiva pelo que ela fez. Mas naquele momento eu podia, como eu disse, escolher continuar sentindo aquilo ou mudar. Mas não mudar, assim, pensar assim, não, o que fulana fez não foi tão ruim assim. Mas olhar assim, o que ela fez foi o que ela fez
mas a forma como eu vou enxergar isso, eu posso tirar um aprendizado disso. Talvez não confiar tanto numa pessoa que eu não conheço, ou confiar mais nas ações de alguém. A próxima vez que eu precisar de um favor, confiar mais, olhar, prestar atenção nas ações daquela pessoa mais do que ela diz. E isso pra mim foi tipo um momento ahá, assim, porque eu consegui olhar aquela situação de fora, de ver que eu tava me sentindo mal, que eu tava indignada, mas alguns minutos depois mudar a minha perspectiva daquilo, ver que não ia ter volta, que já tinha acontecido, mas me sentir de forma diferente, de tirar um aprendizado daquilo para a próxima vez que eu precisar de um favor, eu não cometer o mesmo erro. E isso depois me deu um sentimento de paz e tranquilidade, assim, como se eu conseguisse respirar de novo. E é isso que a raiva faz com a gente muitas vezes, a raiva é um sentimento de reatividade, assim. Mas o que muita gente não se dá conta é que a gente acaba usando a raiva para ações negativas. Sei lá, alguém te ofende ou alguma coisa muito ruim, alguém faz uma coisa muito ruim e a nossa primeira reação é uma reação negativa. E isso é treino, assim, é uma coisa que vem com a prática, digamos, que é muito simples, mas não é fácil de fazer. E usar a raiva de uma forma mais positiva, de usar a raiva como uma ação, como eu fiz, assim, de olhar aquilo e dizer, não, eu vou tirar um aprendizado disso e não vou repetir esse erro. É óbvio que é mais confortável a gente dizer assim, eu tô triste porque fulano falou tal coisa, ou eu tô com raiva porque aconteceu tal coisa, eu tô com raiva porque fulano me cortou no trânsito, ou sei lá, porque meu chefe falou comigo de tal forma, ou porque meu filho fez tal coisa, enfim. É muito mais fácil a gente colocar a culpa de como a gente tá se sentindo, por que fulano fez tal coisa, do que assumir a responsabilidade no sentido de, não, eu tô me sentindo assim porque eu escolhi me sentir assim, o que fulano fez me atingiu, me deixou mal e eu quero continuar sentindo isso. E a partir daí, tipo, isso é muito fácil, é muito confortável. Se fazer de vítima, assim, das circunstâncias, do que aconteceu. E é muito simples mudar a forma como a gente se sente, mas não é fácil. E a mensagem que eu quero deixar pra você nesse vídeo é que você tem o poder de decisão, você tem o livre arbítrio de decidir como você vai se sentir em relação ao que acontece. Você pode ou ser controlado pelo aquele emocional, pelas emoções, ou controlar elas. Não no sentido de não senti-las, mas de controlar o efeito que aquilo vai ter no seu dia, na sua semana, na sua vida como um todo. E que cabe a nós mesmos agir como protagonista e ver que a gente tem autonomia das nossas decisões, das nossas atitudes e principalmente das nossas emoções. E é isso no vídeo de hoje, essa mensagem que eu queria deixar, que você tem o poder de decidir o resultado das coisas ao seu redor e é isso. Então, se você não é inscrito no canal, eu queria te pedir que você se inscrevesse para ficar por dentro de mais dicas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir e marca alguém, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso também. E eu te vejo no próximo vídeo.